Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Aqui quem fala é o Oliver e hoje eu gostaria de montar um setup com vocês de maneira bem prática, objetiva, dando pequenas dicas de cada parte da volatilidade desse setup, que é um setup de pura volatilidade. Eu tenho batido bastante nessa tecla para que você que está começando esse setup, ele é fantástico, ele vai te ajudar muito no teu entendimento, na tua compreensão da dinâmica da movimentação do preço, tá? E para você que já trabalha com price action e também com análise técnica, para você testar esse setup e para tirar suas conclusões daquilo que eu estou te falando. E basicamente o setup que nós vamos montar é esse aqui, com vocês, é o meu setup de volatilidade, ele está montado aqui, eu vou montar ele do zero com vocês e mostrar quais são as configurações que eu uso para mostrar como é que ele funciona e a sinergia que ele tem com esse indicador que nós estamos desenvolvendo, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai batendo papo durante a nossa troca de conhecimento aqui, vou botar aqui no gráfico de estudo que eu tenho já pronto, tá? Tá aqui, eu estou no gráfico 2, vou montar para o gráfico 2R, estou usando dólar, poderia ser índice, poderia ser qualquer tipo de ativo. Pode ver que eu só estou com uma regra de coloração aqui, e basicamente é o seguinte, pessoal, isso faz parte do setup. Essa regra de coloração, ela mostra, ela pinta amarelo justamente sempre um candle ou um box no Renko, no caso abaixo, depois que aparece o ponto pivô. O que é o ponto pivô? É justamente quando ele começa a reverter. Pode ver que ele vem subindo, aí ele tenta reverter, faz um candle de reversão, candle de dobro para baixo, pinta amarelo, tá? Faz e assim sucessivamente. Vem descendo, faz um candle de reversão de dobro, pinta amarelo, não teve força para continuar e vira. Tá? Isso faz parte da nossa estratégia, eu vou explicar para vocês. Então essa regra de coloração ela é muito boa, tá? E ela é baseada do high-low. Se eu colocar o high-low aqui, ó, inserir indicador high-low, vocês vão ver o seguinte, só para vocês entenderem a regra de coloração, inserir. Opa, tem que colocar no gráfico, né? Inserir. Ela é baseada no high-low. Então é o seguinte, tá aqui o high-low, tá? Ela é baseada no high-low de 3 períodos, tá? 3 períodos, tá aqui o high-low de 3 períodos, tá ok. Você perceba que ela mostra justamente onde o high-low vira. Então é isso que essa regra de coloração fala. Ela mostra o ponto de virada do high-low. A gente sabe que na internet existem muitas estratégias com base nisso. Então, para a galera que gosta de high-low, já entende o que eu estou falando. Essa regra de coloração é bem bacana. Eu vou deixar o link para você baixar ela no grupo do Profit Chart, tá ok? Para você poder estar testando ela. Então é uma regra de coloração da virada do high-low, tá ok? De 3 períodos, que eu acho bem bacana. Basicamente a estratégia que eu vou estar ensinando para vocês hoje é o seguinte: identificada uma zona importante, apareceu o candle de dobro, apareceu o sinal amarelo, o próximo candle apareceu o candle vermelho, você vai entrar justamente aqui, abaixo desse candle. Isso aqui é nossa estratégia com base na regra de coloração, tá ok? É basicamente isso aqui que você está vendo. Então, mais uma vez, estou vindo numa tendência de alta, mas não é qualquer lugar. Aqui apareceu, Oliver, mas não é qualquer lugar. Eu vou explicar para vocês que lugares são esses, que topos são esses, que existe uma probabilidade maior de você pegar essas pernadas aqui, tá ok? Então, a estratégia com base na regra de coloração é essa. Apareceu o candle de reversão, o segundo, apareceu o candle amarelo, que é a virada do hello, fechou um box vermelho, no caso aqui do Renko, você vai entrar imediatamente fazendo a sua venda aqui, tá? Aqui, tá? É aqui. E eu vou te mostrar, você pode ver que tem lugar, que a maior parte das vezes que isso acontece, ele dá certo. Só com essa regra de coloração, você consegue pegar alguns pontos no dólar. Aqui você foi estopado. Você entrou aqui, ele não desceu, você foi estopado. Aqui deu certo. Então vamos diminuir o tempo gráfico aqui, vamos ver aqui ó, quantas vezes você poderia ser estopado e quantas vezes você ganharia só nessa brincadeira aqui, tá? Rapidamente. Então, apareceu amarelo, vermelho, entrei. 4 pontos de dólar. Apareceu vermelho, que estopei. Quanto que eu estopei? Vou botar meu stop aqui em cima. Estopei 2,5 pontos. Apareceu aqui o candle de reversão, amarelinho ficou vermelho, ganhei 3 pontos. Aqui eu estopei. Aqui apareceu o candle de reversão, ficou vermelho, como eu não quero que ele fique vermelho, ele tem que ficar amarelo, ele tem que ficar verde, porque agora eu quero apostar na alta. Apareceu alto, entrei. Ganhei aqui. Se fosse para segurar, a gente sabe que não é, na realidade não é assim que funciona, a gente faz parcial, enfim, mas aqui ele subiu 10 pontos. Então eu já tive 4 gains e 2 loss nessa estratégia, tá? Só com base na estratégia de coloração. Ela faz parte dos trade system de volatilidade que para mim hoje ele me ajuda demais
na minha entrada, na minha tomada de decisão com base no price action. Se você não sabe tape reading ainda, que vai complementar essa leitura, né, da força, você vê a força acontecendo nesse momento, para que esse setup vai te ajudar demais. Acredite, teste esse setup na sua casa, estude ele para verificar se eu estou falando faz sentido ou não, tá ok? Então, mais uma vez aqui, bem na tendência de alta, apareceu o candle de reversão, ele apareceu outras vezes aqui, aqui você teria sido estopado, e aqui ele foi, aqui ele foi, aqui ele foi, aqui ele foi pouco, entende? Dá para ter feito uma parcial aqui, vamos ver quanto que deu aqui, se você entrasse aqui no dólar, entrasse aqui, ó, deu 2 pontos de dólar, parcial com ponto, joga o stop, faz parcial, joga o teu preço médio para trás, põe o teu stop loss no preço de entrada, você não perde mais operação. Então, só com base nessa regra de coloração, vou tirar o high low aqui, porque aí eu já tenho a regra de coloração, não preciso do high low, você vê que funciona. Então, essa é a regra de coloração, tá ok? Primeiro passo do nosso setup. Segundo passo do nosso setup, pessoal, vamos lá. Agora eu vou colocar um indicador de volatilidade. Eu vou começar a combinar indicadores de volatilidade para me dar uma sensação de onde realmente o preço ele pode reverter, onde ele está sobrecomprado e sobrevendido. Vamos lá então, vamos colocar aqui, inserir indicador. Eu vou colocar o primeiro indicador de volatilidade que todo mundo conhece, são as bandas de Bollinger. Bem simples, vou explicar rapidamente por cima. A gente sabe das estratégias da banda de Bollinger, a estratégia da boca de jacaré, a estratégia do fechou fora, fechou dentro. Tá? Eu gosto de usar as bandas de Bollinger no 2R para dólar com 50 períodos, porque eu tenho uma sensibilidade maior de quando realmente ele está correndo para fora da banda. Tá ok? Tá, vou aplicar aqui 50 períodos. E daí eu não gosto de ver essas linhas que poluem um pouco. O que eu faço? Simples, no Profit Chart aqui, eu pego e pinto as linhas da cor do fundo da minha tela. Da cor do fundo da minha tela, tá ok? Tô pintando aqui. Eu vou preencher aqui, botar uma cor de fundo qualquer, você pode escolher, tá ok? Eu não gosto de ver a linha central, porque eu estou no tempo gráfico muito curto, então dá muito ruído nesse tempo gráfico 2R. É a mínima variação do dólar aqui no 2R no Renko, então eu não coloco a média central. Mas você sabe que tem uma terceira estratégia, tem a fechou fora, fechou dentro, tem a boca de jacaré e tem o retorno à média central, tá ok? É basicamente isso, eu não vou explicar detalhadamente as estratégias da banda de Bollinger. E a gente sabe que quando ele começa a correr fora é sinal de força, e a gente espera ele fazer uma retração para poder entrar para voltar para dentro da banda, tá ok? Esse é o princípio básico. Olha só como é que fica estético. Opa, esqueci de tirar a média aqui. Vamos tirar a média central. Você pode deixar essa média, você pode pintar ela de outras cores. Você que escolhe, tá? Eu vou tirar a média central. Tá ok. Então, assim eu já começo a perceber quando ele começa a correr fora da banda. Ó. Começou a correr fora da banda, sinal de força na tendência de baixa, correção, pequena correção e assim vai. Então, vamos somando, vamos construindo nossa estratégia. Eu já sei da regra de coloração e eu já sei das estratégias da banda de Bollinger, tá ok? Então, assim, a gente começa a perceber aonde que realmente esses pontos aqui valem a pena. Quando realmente o gráfico está muito esticado, por exemplo, que nem aqui, está vindo dentro de um padrão das bandas de Bollinger. Ele pegou e deu uma acelerada, começou a correr muito tempo para fora da banda. Quando aparecer esse sinal que eu falei para vocês aqui, ó, esse sinal ele é muito mais confiável, por exemplo, do que esse sinal que está no meio da banda. Vocês entendem? Porque aqui ele está mostrando um desvio padrão muito grande. Ele está fora da média de volatilidade dos últimos X períodos, no caso, dos últimos 50 períodos que eu escolhi. Então, só com as bandas de Bollinger, eu já tenho uma sensação de filtragem, de saber quando esse sinal de reversão e esse box amarelo aparece, seguido do box vermelho, no caso, aqui para entrada de baixa, quando ele é bom. Ou quando está assim, pessoal, ó, quando ele vem numa tendência longa de baixa, e daí ele lateraliza, começa a corrigir, a banda estreita, lembra que a gente da Bacoelho de Jacaré começou a estreitar, eu sei que existe uma possibilidade de ele fazer um spike direcional, tá? Dá um spike direcional. E daí aqui também começou a aparecer, apareceu, está fora da banda, me deu uma sensação de que esse sinal, por exemplo, é muito mais seguro do que você entrar no meio da banda, tá? O que é isso que eu quero dizer. Então a banda de Bollinger é um primeiro indicador que a gente vai colocar no nosso setup de volatilidade para dar mais credibilidade nesses sinais da regra de coloração. Entendido, pessoal? Bem objetivo, bem prático, tá ok? O segundo indicador que a gente vai colocar aqui, vou colocar um indicador aqui para vocês. Esse é o único indicador que é nativo do Profit, tá? Que é as bandas de Bollinger. Essa regra de coloração não é nativa do Profit. A maior parte dos indicadores aqui eu baixei do grupo do Profit Chart lá, Backtest Profit Chart. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e o nome dos indicadores para você procurar.
procure, monte essa tela e depois me fala, entre em contato comigo, me fala se faz sentido. Tá? Me fala se faz sentido. Teste ela, verifique, me fala se faz sentido. Você vai ver, para você que está começando, está meio perdido ainda, mas já tem uma noção de análise técnica clássica, já sabe o que é LTA, LTB, já sabe quais são os pontos de suporte e resistência. E eu não estou trabalhando suporte e resistência nessa tela. Essa tela é pura volatilidade. Eu tenho um outro setup de suporte e resistência que eu vou estar passando para vocês. Tudo bem? Então, o próximo indicador que a gente vai colocar aqui não é nativo do Profit, inserir indicador. Ele é um stop ATR, tá? ATR. Ele chama-se aqui, ó. Ele combina as bandas de Bollinger com o ATR. Por exemplo, ele vai plotar para mim as bandas de Bollinger junto com o ATR. Aí você iria aqui. Lembra que eu estou usando as bandas de Bollinger de 50 períodos, pessoal? Vou filtrar aqui para 50 períodos para vocês terem uma noção, tá? Eu veio com 144, coloquei 150 períodos. Olha só, olha como é que ele segue a banda de Bollinger. Então, na verdade, esse indicador é a banda de Bollinger junto com esse ponto amarelo. Você está vendo esse ponto amarelo aqui, essas linhas amarelas? Esse aqui é o ATR, pessoal. O ATR ele tem um cálculo bem diferenciado de volatilidade. Ele mostra as regiões de onde o gráfico realmente está muito esticado, muito esticado. Como eu já tenho as bandas de Bollinger aqui para mim, nesse fundo cinza, eu não quero ver essas linhas verdes e vermelhas, tá? Eu quero ver só o ATR, que é o amarelo. O objetivo é ver o ATR, quando ele aparece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pintar essas linhas do fundo da cor da minha tela, da mesma coisa que eu fiz com as bandas de Bollinger, para ficar estético, tá? E daí ficar tudo mais fácil de a gente analisar aqui conjuntamente, tá ok? Vou só fazer a configuração rapidamente para a gente aqui, pintando o fundo do indicador, para que a gente possa ter uma percepção melhor do que interessa neste indicador, que é o ATR. Olha lá, sumiu, percebe? Está percebendo agora? E agora o que acontece? Começou a aparecer o ATR. E vamos dar uma estudada nessa configuração de 50 períodos, tá, pessoal? Você começa a perceber aonde realmente o preço está esticado. E olha como é que faz sentido. Saiu para fora da banda de Bollinger, apareceu o ATR. Saiu para fora do banda de Bollinger, começou a correr junto com o ATR. O ATR, ele me dá uma sensação de força, porque quando ele fica esticado assim, como está aqui agora, e ele continua plotando esticado assim, isso quer dizer que está tendo uma força de sobrecompra aqui muito grande. Tá? Porque geralmente quando essa força ela acaba, ela bate, ele só plota rapidamente e volta à zona de sobrevenda. Plotou, bateu, sobrevenda. Plotou, bateu, sobrevenda. Segundo, vou botar aqui, vou botar o gráfico em outros tempos para vocês verificar como é que funciona isso aqui. Então perceba quando ele começa a correr aqui, ele corre junto com a banda, ele mostra para mim quando ele está correndo para fora da banda de Bollinger também. Tá? Isso é um sinal de que, mesmo que apareça aqui a retração, tem que tomar muito cuidado, porque a tendência majoritária está forte. Então ele me mostra, assim como a banda de Bollinger, quando começa a correr fora, se ele fica muito esticado assim, ele me mostra a força da tendência. Agora também ele me mostra os possíveis locais de final de movimento. Você há de convir comigo que toda vez que ele aparece, geralmente há uma retração. O tamanho dessa retração, pessoal, é incógnita. Aí que vem tempo de tela, vem experiência, vem outros indicadores, vem tudo aquilo que estou falando para vocês. O tamanho dessa retração aqui, eu não tenho como, nesse setup ele não mostra. Tá? Aqui deu 3,5 pontos no dólar. Tá? Então eu não consigo te indicar o tamanho dessa retração, mas eu sei que quando aparece ele vai retrair. Ele vai retrair, de alguma maneira ou outra ele retrai. De uma maneira ou outra ele sempre retrai. Tá? Ele sempre dá uma pequena retração. Aqui ó, veio junto, retraiu pouco. Então, no modo geral, pessoal, a gente sabe que somente o indicador ele não é sinal de entrada para a gente. Só que quando você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e somar alguns indicadores com conhecimento técnico, tá? Não é simplesmente seguir o indicador, as coisas começam a fazer sentido. Perceba como ele começa a correr para fora, mostrando força e corrige. Começa a correr para fora da banda de Bollinger e o ATR aparecendo, mostrando força e corrige. Tá? Aqui, corrigiu, 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 corrigiu no final do movimento. Então, basicamente é o seguinte, começa a plotar o ATR. Eu vou seguindo, eu sei que está forte. De repente eu posso até tentar, claro, trabalhar um rompimento aqui e entrar na força da tendência. E daí eu tô no trade, começa a aparecer o ATR, opa, isso é melhor ainda, porque se eu tô no trade, eu trabalhei esse rompimento aqui, eu tô apostando na alta, né? Eu entrei no risco na alta.
e daí começa a plotar o ATR, isso quer dizer o quê? Opa, isso é ótimo para mim. Eu não vou fazer parcial por enquanto nem nada, porque está me mostrando que essa tendência de alta está forte e ela não vai reverter tão cedo. Ela não vai dar um pullback tão cedo. Então o ATR mostra também uma continuidade da tendência, da força da tendência. Então se você entra aqui no rompimento, por exemplo, aqui, estou dando um exemplo qualquer, tá, pessoal? E daí você está no gain e começa a plotar o ATR assim, você vai ficar mais seguro na continuação na tendência e de repente fazer sua parcial só quando ele mostrar a primeira fraqueza aqui, entendeu? Ou quando ele mostrar uma outra fraqueza qualquer. Então o ATR serve para isso, tá? Já falei bastante do ATR, perceba que quando ele aparece nos pontos ele tem a reversão, tá? Ele faz um pequeno pullback, pode ser grande ou pode ser pequeno, tá ok? Então nós já estamos montando o nosso quebra-cabeça, nosso setup de volatilidade. Eu tenho as bandas, eu tenho a regra de coloração com base no Hilo, eu tenho as bandas de Bollinger, tá? Eu sei como elas trabalham e eu tenho agora o ATR mostrando os pontos para mim aonde existe a possível reversão de mercado. Agora o tamanho dessa reversão, o possível pullback ou reversão de mercado. Agora o tamanho eu não sei, mas eu sei que ele vai retrair, tá? Então, tá, as coisas começam a fazer sentido, certo? Tranquilo. Tá. Agora, a volatilidade da banda de Bollinger, ela segue bem o preço. Você vê que o preço não foge muito, ela não foge muito do preço, né? Tanto na banda de cima ou na banda de baixo. Então, ela mostra a volatilidade da micro tendência, ou seja, do preço trabalhando dentro da banda. Agora eu vou plotar um indicador, tá? Que ele mostra a volatilidade na macro tendência. Dentro desse setup, dentro desse gráfico do 2R, eu quero saber aonde que ele pode chegar na macro tendência. Como assim, Oliver? Né? Eu estou verificando aqui ele trabalhando dentro das bandas, as bandas seguem o preço. Então, eu estou vendo a volatilidade que quando ele acontece maior ou menor dentro de uma média de tendência que eu estou seguindo o preço. Agora, eu quero ver quando o preço, fora das áreas do preço aqui, por exemplo, aqui em cima, aqui embaixo, quais seriam a máxima região possível nessa micro tendência de alta aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu vou passar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Até quando, né? Até quando ele pode chegar de repente nesse canal no limite desse canal, se esse canal, o que esse canal representa de volatilidade para mim, tá? Eu vou plotar um indicador para vocês aqui. Existem dois indicadores. Existe o nativo do Profit, que são as bandas de Keltner, tá? As bandas de Keltner, para quem não conhece, é um excelente indicador também de volatilidade. Tá? O setup do Edu Moraes das bandas de Keltner. Eu vou inserir rapidamente aqui, ó, inserir indicador Keltner, bandas. Eu não estou usando mais a banda de Keltner porque eu achei um indicador melhor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? As bandas de Keltner, o Edu Moraes usa aqui, pessoal, ó. Ele põe aqui na média de desvio padrão de 12, tá? O período de 200 e o tipo que ele usa, se eu não me engano, é o tipo 2, é o tipo 3, que é o a abertura do Dow Jones, tá ok? Ele usa assim. Então, perceba que é o canal de Keltner nessa configuração, ele já mostra para mim as zonas de última linha de defesa. Eu continuo a chamar o canal de Keltner de última linha de defesa da volatilidade. Claro, você pode configurar, colocar 2, 3 canais, fazer 2, 3 linhas, enfim. Mas o canal de Keltner, ele é a última linha de defesa de volatilidade para mim. Quando ele romper a banda de Bollinger, mas se ele chegar e relar no canal de Keltner, existe uma grande probabilidade de ele reverter. Tá? Vamos ver isso trabalhando? Aqui, ó. Ele começou a eu vou explicar quando ele trabalha fora do canal, isso é bom para a gente também. Tá? Então, aqui, ó. Tá? 200 períodos, 200 períodos, via o padrão 12, tá? Exponencial ou ponderado, tá ok? Então, quando o gráfico está lateral, pessoal, quando eu falo gráfico, eu estou me referindo ao preço, quando ele está flat, assim, ó, você percebe, quando ele chega perto dos canais de Keltner e começa a dar esse setup que eu falei para vocês, ele vai reverter. Isso te dá uma segurança. Então, a gente sabe que 70% das vezes do tempo, o preço trabalha no range, ele fica lateral. E apenas 30% das vezes, ele cai numa tendência. Perfeito? Então, quando está lateral e chega perto de uma grande, que tem um spike de volatilidade assim, que chega perto dos canais de Keltner, é muito melhor trabalhar o Keltner. Por quê? Porque eu sei que ele está realmente o desvio padrão que aconteceu aqui está muito acima da média, está fora da curva de volatilidade normal do gráfico. E existe uma grande probabilidade de ele chegar perto ou bater do Keltner e voltar. Vocês entendem? Então, o Keltner casa bem
com esse setup. Só que eu não estou usando mais o Keltner, eu estou usando outro indicador que eu vou deixar para vocês, que é parecido, só que ele é mais rápido que o Keltner. O Keltner são 200 períodos, e às vezes, quando o preço começa a ficar, entra em tendência de baixa, que nem agora, ele rompe o Keltner e começa a correr para fora do Keltner, que é um setup também legal, que mostra a força, assim como as bandas de Bollinger. Mas hoje eu estou usando um indicador que eu também eu baixei no Facebook, tá? No Facebook, no canal de um amigo nosso, que eu vou estar deixando na descrição o link para vocês. Tem muitos indicadores legais, mas esse indicador de volatilidade eu achei bem prudente, bem bacana, tá? E chama-se retração aqui, ó, inferior, ó, RAC 50, retração inferior e retração superior, tá? Eu vou colocar aqui para vocês então retração inferior e vou colocar retração superior. Aí você tem que configurar, tá? Eu vou passar as configurações para você do que eu uso. Eu uso a configuração desvio padrão de 2. Eu não olho essas, eu deixo essas linhas aqui. Eu vou mostrar para vocês o indicador completo e depois eu vou configurar, tá? Então, basicamente é o seguinte, ele vem com o padrão 0,10, eu coloco 2, tá? 2, por exemplo, 2, aplicar, tá? Aí eu uso 2 porque eu estou usando o gráfico 2S. Se eu mudar o tempo gráfico, eu vou mudar o padrão do indicador, tá? Eu também ponho 2, aplicar. Tá? Aí você fala, ah, Oliver, ficou um pouco poluído. Tá, essas linhas aqui de baixo não me interessa. Tá? Não me interessa porque ela está muito perto do preço. Eu tenho já as bandas de Bollinger que trabalham perto do preço, então eu vou apagar essas linhas de baixo. Como é que eu apago? Eu passei para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu pego e pinto da cor do fundo da tela. Tá? Customizar, aplicar, sumiu, tá ok? Mais uma vez aqui também. Customizar, aplicar, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eu já Aí sumiu, vamos pintar no cor da fundo da tela, tá? Tranquilo. Sumiu, pronto. Se você quiser, você pode apagar essa segunda linha branca também, tá? Perceba que ele some, mas no fundo lá ele está aqui, ó. Se você passar a mão aqui, ó, ele vai aparecer. Mas quando a gente está trabalhando no mercado financeiro, você vai só bater o olho. Qualquer indicador ele tem que te mandar a mensagem rápida. Você tem que bater o olho e interpretar. Você não pode ficar fazendo cálculo, né? Eu tenho querendo interpretar demais a mensagem do indicador, porque senão você perde o time da entrada, tá? Então perceba, pessoal, perceba também. Então assim, você pode entender o seguinte, que aqui essa segunda linha branca, ela é uma linha forte de retração e a linha vermelha é a última linha de retração. Por exemplo, tá? Última linha de retração, aonde o preço vai chegar no máximo, onde ele estica no máximo, tá? Então ele casa bem como a última linha de defesa. Eu sei que essa região é a última linha de defesa do preço, tá? Então vamos dar uma olhada. Olha lá, ele rompeu a linha branca, mas segurou na vermelha, tá? E aí assim vai. Ele quis romper a branca, ficou trabalhando nessa região, mostrando força na continuidade da tendência de alta. Se você está comprado aqui, você vê ele trabalhando aqui, você tem mais tranquilidade para continuar acreditando na tendência de alta, tá? Opa, melhor situação que a gente quer. Ficou lateral, chegou, relou na linha, como se fosse um Keltner, reverteu. Então perceba que você começa a criar parâmetros de volatilidade no seu gráfico. E conforme a sua experiência de tela, e conforme você vai desenvolvendo o seu trade system, você vai filtrando realmente aonde, quando aparece essa situação aqui, são pontos bons de entrada para você. O que vale a pena dentro do seu gerenciamento de risco ou não. Perceba que agora, como as coisas começam a ficar mais claras. Quando eu caso esse indicador, como é que eu consigo identificar possíveis pontos de reversão da tendência, possíveis pontos de retração da tendência de entrada. Olha como isso é assertivo, olha como isso vai dar dinheiro para você. Bateu aqui, voltou, estou falando de dólar, tá? 10 pontos no dólar, é um caminhão de dinheiro no dólar, tá, pessoal? 10 pontos. Aqui, 7 pontos, retraiu, voltou, 11 pontos, tá? Mesma coisa, aqui você ganhou o dia, né? Ganhou a semana, 16 pontos no dólar. Então, a mesma coisa acontece. Quando que você tem que tomar cuidado? Quando que o setup de volatilidade, no modo geral, qualquer indicador de volatilidade, ele te dá sinal falso? Na verdade, ele não dá sinal falso, é má interpretação da sua parte, tá? Quando ele engata uma tendência muito forte e começa a correr fora, em cima dos indicadores, tá? Mas isso é sinal de força. Isso aí eu estou falando para vocês aqui de um setup de você trabalhar no pullback contra a tendência, às vezes, tendências fracas ou na lateralização. Tá? Trabalhando ali sobre compra e sobre venda. Agora, quando ele engata uma tendência muito forte, pessoal, você tem que perceber isso. Tá? Que nem aqui, ó, que ele engatou uma tendência. Ó.
ele engatou uma tendência de alta. Tá? Olha como é que as bandas de bola estão inclinadas, olha um ângulo de inclinação, se você traçar uma linha aqui, ó, bem basicão, bem rápido para vocês, traça uma linha aqui, olha o ângulo de inclinação que ele está correndo mais ou menos. Perceba? Então você vê que ele está realmente numa tendência, tá? Isso é importante. Tem outras ferramentas do Profit que você pode usar, canal de Gann, tem aqui que ele mostra a inclinação. Enfim, aí não vou entrar nessas teorias agora, tá? Então começa a perceber. Então vamos começar a casar as informações. Tem mais, tá? Banda de toda uma tendência. Vamos pegar aqui, ó. Estou vindo aqui numa região de lateral. Vamos fazer uma análise aqui. Está vindo numa tendência de baixa. Mesmo na tendência, ele funciona muito bem. Só que você tem que tomar certos cuidados, tá ok? Então aqui, ó. Estou vindo aqui de uma tendência de baixa fraca. Eu vou entrar nessa região, pessoal. Você pode falar, eu só vou entrar quando ele chegar perto das bandas aqui não são as bandas de Kelton, nas bandas que o Oliver falou. Bateu aqui, fez o pivô, voltou. Entrou, espelhou, apareceu o pivô, voltou. Olha só como é que as informações começam a ver. Bateu aqui, entrou na banda, começou a trabalhar, apareceu o Keltner, apareceu o ATR, apareceu tudo, entrei. Bateu aqui, entrei. Tá? Aqui ele ficou trabalhando longe, mas mesmo assim ele te dá na micro tendência as oportunidades de entrada. Tá? Bateu aqui, entrei. Chegou perto aqui, entrei. Chegou aqui, entrei. Tá? Chegou aqui, ó. Aqui não fiz nada, mas eu podia ter entrado, teria dado gain. Tá? Trabalhando contra a tendência. Tá? Aí tá, Oliver, mas quando que eu vou entrar a favor da tendência? Você está me ensinando mais setups de volatilidade, de quando o preço, o desvio médio padrão foge da curva média, e daí você está fazendo praticamente trades contra a tendência. Sim, eu estou te ensinando a fazer trades aqui quando ele está lateral, que é 70% do tempo que acontece, e em pontos contra a tendência, que vale a pena você acreditar no pullback, tá ok? Ou na retração. Lembrando que eu não estou falando de suporte e resistência aqui, eu estou trabalhando só volatilidade. Então você bate o olho e você vê que ele é muito assertivo. Tá? E quando você leva stop? Você leva stop quando você é indisciplinado ou quando acontece uma situação dessa aqui, por exemplo. Ó, aqui. Né? Mas olha só, pessoal. Olha como é que as coisas... Eu não vou entrar na questão do padrão ABCD também, frequência de mercado. Se você quer saber do que eu estou falando, dá uma olhada nas minhas videoaulas lá. Eu estou falando tudo isso para você. Tá? Então, o que acontece? Olha só. Você vê que ele está vindo aqui, ó, fazendo pequenas correções. Não está acontecendo a correção. Ele veio desde baixo, fazendo pouquíssimas correções, pequenas frequências. Poucas correções. Chegando aqui, pessoal, você vai entrar aqui acreditando. Você pode, por exemplo, aqui, vamos ver aqui nesse ponto aqui. Aqui ele fez uma correção, só que ele fez sofrido. Tá? Aí você vai fazer aqui a sua entrada. Acreditando no setup. Ele foi, de fato, ele foi. Apareceu. Eu estou falando o que para vocês? Fez o pivô, apareceu o box amarelo de alerta, um candle para baixo do vermelho e você entra vendendo. Tá? Aqui ele te deu só meio ponto. Aqui você teria sido estopado. Tá? Aí depende da sua estratégia, você teria estopado com 2,5 pontos a 2 pontos aqui no dólar. Tá, ok? Aqui é um sinal de stop. Aqui você stop. Aqui estopado. Aqui daria para você fazer parcial. Ele te deu uma saída de 1,5 ponto. Dá para ter feito parcial e saído no 0 a 0. Tá? E aqui também, parcial, saído no 0 a 0. Então, quando ele engata essa tendência forte de alta, quando essa inclinação fica muito alta, quando ele retrai pouco, você tem que tomar cuidado em fazer esse tipo de trade. Você está entendendo? Então, nessa situação, os indicadores, eles não falham, mas eles estão te dizendo o seguinte, ó, a tendência está forte, o preço está correndo em cima da minha linha, ele não está retraindo. Então, se você for fazer uma aposta aqui na contra-tendência, você tem que tomar cuidado, porque as retrações são curtas. A chance de você ser estopado é maior. Então, nessa situação, você vai entrar contra a tendência, pessoal? Você vai ser ganancioso, você vai pensar só em ganhar, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, e vai entrar contra a tendência? Não. Quando que você vai entrar contra a tendência? Quando ele estiver numa situação de normalidade, que é 70% das vezes. Quando ele estiver aqui, ó, ele está lateral. Olha só como é mais fácil, e olha só o gain que ele dá para a gente, as pernadas de correção que ele faz. Então, vou usar esse setup que estou passando para vocês com mais segurança nessas situações. Na tendência funciona? Funciona. Aqui, ó, tendência, veio, corrigiu, voltou, corrigiu, foi estopado, corrigiu, voltou. Mas ele te dá stop. Para que você vai arriscar? Para que você vai arriscar o seu dinheiro, pessoal? Tá bom, gente? Então, isso aqui é a volatilidade. Ela te mostra a probabilidade de aonde acontece o possível topo, o possível fundo ou reversão da tendência e aonde vale a pena você entrar. Baixe esse setup. Olhe esses indicadores.
analise para você que está começando agora, se faz sentido, ou para você que já tem mais tempo, para ver se eu estou falando tem razão. Eu tenho razão ou não. Tá ok? Vou colocar aqui mais um indicador para casar bem com essa família aqui, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Deixa eu dar uma coladinha lá no meu setup, que eu dei uma esquecidinha normal. Tá, beleza. Agora, esse outro indicador aqui, que eu vou colocar para vocês, ele é totalmente opcional. Só um minutinho, deixa eu voltar na tela lá. Ele é totalmente opcional, tá aqui. Tá? Você põe se você quiser. Eu gosto porque ele me dá uma nítida sensação da força da tendência. Ah, Oliver, eu já sei, eu já estou vendo aqui a força da tendência. Tá, mas esse indicador, ele vai te dar uma sensação visual fantástica. Tá? Ele chama-se Rainbow, arco-íris. Ele te mostra quando a tendência está virando e está engatando e está pegando força. Pessoal, vocês já deram uma olhada lá no Bo Williams, a teoria dos fractais do Bo Williams, sobre o mima leque. Quando abre o leque é o sinal de força e aumenta a tua probabilidade de entrar no sentido do leque, da abertura do leque. Esse indicador faz isso, tá? E chama-se Rainbow. Eu não vou entrar eu tenho um vídeo explicando esse indicador. Se você está gostando, dá uma olhada no canal do Facebook e você vai entender o que eu estou falando, tá? Vou inserir esse indicador também. Ele não é nativo do Profit, tá? Ele chama-se Rainbow. Eles são vários arquivos. Olha quantos arquivos. São 8 ou 9 arquivos, tá? Então vou botar eles no gráfico e vou explicar rapidamente para vocês. E perceba como a tua sensação da força da tendência e do direcionamento do preço vai mudar sobremaneira. Vamos lá, são vários arquivos. Você pode colocar só metade deles, você não precisa colocar todas as linhas. Essas linhas elas vêm com uma cor padrão, você pode mudar as cores, a cor você faz o que você quiser, tá? Vamos lá. Então, ele é bem configurado, você escolhe o que você quiser, tá? E tem uma coisa bem bacana nele aqui, perceba. Olha como é que mudou a tua percepção. Aqui ele está com umas linhas muito fortes, ele ficou um pouco fluido. Se você for dar uma olhada, por exemplo, aqui no meu gráfico, já pronto, ó, eu peguei e deixei as linhas mais transparentes, mais finas, ó, tá vendo? Ó? E mudei a coloração também. E daí fica mais fácil de você identificar, ó. Não fica tão poluído. Como eu falei, você testa totalmente configurável na sua casa, você vai fazer isso quando for estudar. Então tá. Então aqui, pessoal, porque desse jeito ele cobriu um pouco a banda de Bollinger, tá bom? Eu recomendo que você deixe ele transparente, não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar muito longo e ficar configurando, você pode fazer. O que eu quero mostrar é o seguinte, tá? Esse indicador, olha como é que ele mostra a força da tendência. E quando ela começa a querer perder os pullbacks, né? Olha que bacana, olha como é que ele mostra o início da tendência de baixa. Ele está vindo a tendência de alta, olha só como ele mostra a virada da tendência, né? Está vindo a tendência de baixa, virou. Olha como é que o leque abre. Perceba a abertura dessas linhas aqui, ó, o afastamento. Isso, quanto mais afastado, quer dizer que mais forte a tendência está ficando. Tanto é que ela está correndo por cima da nossa última linha de defesa. Então, é uma tendência muito forte. Então, esse indicador vai te encorajar, vai te dar subsídio, vai te dar parâmetro para você poder entrar na continuação da tendência de baixo ou na continuação da tendência de alta. Você vai perceber quando ele está virando a tendência. Quando é só um pullback fraco e a força do pullback. Tá? Então, isso é muito legal. Você vai usar a mesma regra de coloração que eu passei para vocês, mesmo sentido da regra de coloração. Está vindo aqui na tendência de baixa, tá? Lembra que trades a favor da tendência é melhor que trades contra a tendência. O Oliver falou então o seguinte: está vindo verde, estou esperando pullback, estou vendo aqui a frequência de mercado, coisas que eu já aprendi com ele, tá? Então tá dando pullback. Opa, deu pullback aqui, está dentro da frequência, pequenos pullbacks que eles deram aqui. Tá? Apareceu o candle vermelho, apareceu o candle amarelo, fechou o vermelho, eu entro vendendo. Tá? Para continuar a tendência. Então esse indicador ele serve para isso, para eu ver a força da tendência, me situar, me encorajar a continuação da tendência de baixo ou da tendência de alta e quando a tendência vira. Eu gosto muito dele. Tem gente que não usa, eu uso. Ele fica um pouco poluído, mas ele está poluído aqui, repito, porque as cores aqui estão muito fortes. Dá para você deixar isso aqui quase que transparente ou imperceptível. Vai muito do teu gosto visual, enfim, tá? E tem um segredinho aqui. Segundo o Bo Williams, a média móvel exponencial, esse indicador são todas médias móveis exponenciais, tá? Essa aqui, ó, de cima,
essa aqui que corre junto ao preço é média móvel exponencial de 20 períodos. Aqui são retrações com base na média móvel de 20 períodos. E essa média aqui, que eu estou mostrando agora para vocês aqui no meio, é a média móvel exponencial de 72 períodos. E eu vou pintar ela porque a média móvel exponencial de 72 períodos, segundo os meus estudos, segundo os meus testes e segundo a teoria dos fractais do Ficube do Bo Williams, é uma média divisora de águas. Eu vou pensar só em compra quando o preço estiver acima da média, eu vou pensar só em vendas quando o preço estiver abaixo dessa média de 72. Então eu vou colorir aqui, vou mudar a cor da média, porque ela é sim uma média importante para a gente. Deixa eu ver se é essa média aqui. Aí mudei, vou deixar até a mais grossa aqui. Tá? Vou mudar aqui também na alta, tá ok? Para ficar mais fácil. Eu podia ter mudado aqui também, não sei porque não mudei. Vou mudar agora com vocês aqui. Rapidamente. Aí. Tá verde. Vamos ver se é esse aqui. Vou mudar para azul também. Tá? Aplicar. Aí. Legal. Tranquilo. Agora sim, pessoal. Olha só os parâmetros que esse sistema, esse trade system que eu estou falando para vocês, ele faz. Tá? Olha os parâmetros que você tem. Está acima da média de 72, essa aqui é uma média fantástica, é uma média mágica, tem a ver com a teoria dos fractais, é uma média onde representa você, que tem um microfractal, fractal maior, esse é o fractal do meio, tá? E ela respeita muito. Na internet você vai ver o pessoal usando média 66, média de 89, média de 50, tudo funciona desde que você estude, só que é a média de 72, dentro da teoria dos fractais do Bo Williams, do Ficube, ela tem a ver com o Φ, tá? E funciona demais. Tá? Então, para cima da média eu penso em compra, para baixo da média eu penso em venda. E olha só, e aqui eu trabalho a força da retração. Olha como é que as coisas começam a fazer sentido. Tá? Olha como é que as coisas começam a fazer sentido. E agora tem o pulo do gato, que isso você não vai achar em lugar nenhum, é um indicador que eu estou desenvolvendo. Na verdade, é um indicador que já existe, eu estou aprimorando ele, que é um indicador de desvio padrão. Tá? Que casa muito bem com essa estratégia. Ele vai mostrar para mim até onde é válido, qual a segurança, qual a credibilidade desse pullback aqui, dessa volatilidade, desse desvio padrão. Tá? Então, esse aqui é o setup gráfico. Aqui, vamos só fazer uma análise rapidamente, está ficando muito comprido, mas é importante para que você entenda. Chegou aqui, bateu, voltou. Retraiu, não rompeu a linha de baixo, tudo depende do teu stop, tudo depende se você trabalha a região, se você tem uma mão maior ou não. Eu não vou ensinar isso nesse vídeo. Trabalhou aqui e voltou. Começou a perder força. Olha só, começou a ficar estável, não trabalhou mais a volatilidade. Aqui está fora do padrão, voltou. Volatilidade normal, volatilidade normal, volatilidade normal. Opa, começou a perder força. Opa, começou a virar vermelho. Começou a perder força, perder força. Será que é um pullback? Bom, aí você vai mensurar. Passou da média de 72 e não voltou. Testou por baixo e veio. Tá virando Bollinger. Tá virando aqui o Raybon. Virou o Raybon. Vamos ver se ele vai voltar. Quis voltar, fraco. Pullback fraco para voltar. Não teve força. Opa, começou a engatar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui porque o gráfico ele vai se formando, né? Começou a engatar a tendência de baixa. Não peguei, que droga. Começou a engatar. Opa, corrigiu. Corrigiu, apareceu o sinal. Vamos ver se opa, agora é uma possibilidade. Só que o Oliver falou que, olha aqui, ó, tô no meio das bandas de Bollinger, né? No meio não, tô dentro das bandas de Bollinger e de repente eu quero que a tendência pegue um pouco mais de força. Desculpa, pessoal. Mas aqui, ó, aí retraiu, foi. Aí aqui eu tinha coragem a entrar. Aí a tendência engatou. Você percebeu que ela já engatou. Aqui a tendência tinha coragem a entrar em qualquer momento, tá? Olha só, olha o gain, olha a segurança que você vai tendo. Perceba a probabilidade de você ganhar, aí você entrar aqui a favor da tendência com esse indicador Raybon, ela te mostra, porque ele tá toda vez a tendência está abrindo o leque, você está entrando e está abrindo o leque, então você vai continuar. Opa, ele pela primeira vez ele deu uma retração maior. Opa, ele fez uma retração maior e não voltou. Será que vai reverter a tendência? Lá está lateral. Engatou. Tá? Mas aqui ele mostrou fraqueza. Continuou, não está tão forte a tendência de baixo como aqui. Vamos ver se ela acelera. Opa, começou a ficar lateral. Quis dar uma acelerada. Deu uma baita curva de volatilidade. Olha, pessoal, perceba também que eu quero dizer para vocês, quando ele dá essas fugidas assim, que ele dá esses spikes que foge muito, você perceba que ele vem trabalhando numa média. Quando ele dá essa fugida aqui, ele vai corrigir, a correção vai ser boa. É aqui que você tem que trabalhar contra a tendência. Isso aqui é
Você tem que fazer a sua entrada aqui. Se você não entrar aqui, você não vai entrar nunca. Tá? Aqui contra a tendência, olha, perceba como ele vem numa frequência, ele vem numa média, e de repente ele fugiu, destoou totalmente numa pernada, num spike de baixa. Tá? Daí aí você olha os indicadores fora da banda de Bollinger, a TR gritando para você, está na última zona de defesa, virou aqui, apareceu fraqueza, está aqui. O que você vai fazer? Você vai comprar. Você vai comprar e vai ganhar 6 pontos no dólar, 5 pontos, fazer parcial e vai ser feliz. É isso que esse sistema gráfico faz para você. Tá? E para terminar, tá? Para dar mais segurança ainda, dentro desse trade system que eu montei, que eu desenvolvi, tá? Com as regras de coloração, enfim, com a calibragem dos indicadores, você vai colocar um indicador, esse que eu estou desenvolvendo, que eu vou fornecer logo para vocês, que eu estou testando ele ainda. Ele é baseado, pessoal, ele é baseado aqui, ó. Eu peguei lá no canal, nosso amigo também no canal do Facebook, do YouTube, tem esse indicador, chama-se Hack Afastamento Linhas Médias, tá? Mas ele é baseado, para quem usa o Profit Chart, no desvio médio padrão, tá? Desvio médio, ó. Desvio padrão. Ele é baseado no desvio padrão. Ele mostra para mim o desvio padrão, tá? Só que ele mostra de uma maneira muito mais assertiva do que o próprio indicador do desvio padrão, tá? Eu vou colocar aqui, ele está com um nome diferente aqui. Deixa eu só achar ele aqui, que tem vários, né? Ele está como Hack 9, que eu acabei nomeando ele como Hack 9. Oscilador. Está aqui. Vou colocar aqui no gráfico. No gráfico não, aqui na parte de baixo para você ter uma noção, tá? Ele vem cru assim, tá? Ele vem cru. Eu não vou montar ele aqui agora, porque eu ia pular direto agora para o gráfico pronto. Ele vem cru assim. Aí eu fiz alguns cálculos matemáticos, fiz algumas alterações, trabalhei o desvio, fiz algumas diferenças e daí ele virou isso aqui, ó. Tá? E agora vamos para cá, que aqui já está pronto também. Eu vou tirar isso aqui, a única coisa que tem aqui a mais, é a VWAP. Eu coloquei a VWAP aqui, ó, a VWAP, tá vendo? Eu vou tirar a VWAP para ficar igual lá o sistema. Olha a minha média móvel de 72 aqui, ó, no meio, tá vendo? Lá tá azul e aqui lá tá da cor do gráfico, tá? É só uma questão de coloração, tá? Então, é esse indicador que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é a virada da chave, é o que você precisa, tá? É a tua disciplina. Se você seguir isso aqui, tá, eu estou mostrando topos e fundos aqui também, ó. Só que não é qualquer topo e fundo. Eu vou deixar isso aqui para você entender, tá? Então vamos dar uma olhada nesse indicador aqui embaixo agora. O vídeo está com 42 minutos. Assista até o final se você está gostando. Isso vai te ajudar. Existe um limite de desvio padrão, tanto para mais como para menos, tanto para cima como para baixo. Tá? Por exemplo, se você chegar aqui, ó, vou diminuir o tempo, eu vou afastar aqui, ó, eu vou mostrar para você o limite. Com base em cálculos que nós fizemos e com base no backtest de 6 meses, tá? Eu descobri, tá? Isso é fácil de você verificar também, mas de maneira aproximada, tem que ficar melhor, que quando o preço chega nesse desvio padrão aqui, esse é o limite, ele não passa desse limite do desvio padrão, tá? Ele chega, o máximo de volatilidade, o máximo que ele pode esticar é aqui. Daqui ele vai sim retrair. Tanto é que eu estou chamando esse indicador aqui de não passa, tá? Então ele chega nessa zona vermelha aqui, ó, e aqui é por porcentagem, para você entender. Aqui, essa zona vermelha representa de 75% a 100% da máxima volatilidade. A zona laranjinha representa de 50% a 75% da máxima volatilidade e a zona cinza representa de 25% a 50% da máxima volatilidade. Então eu sei que quando ele passa praticamente da zona cinza e chega na zona laranja, ele já está muito esticado para o histórico do preço. Geralmente aqui ele já corrige. Mas quando ele chega na zona vermelha, ele chega no máximo de volatilidade. Daqui não passa, ele vai corrigir. Eu estou afirmando para você que ele vai corrigir. O tamanho da correção eu não sei, mas ele vai corrigir. Tá? Então esse é o princípio. Eu não vou explicar muito esse indicador aqui, que o objetivo é montar o setup com vocês. Mas vamos olhar agora esse indicador no Trade System, junto com o Trade System que eu montei para vocês aqui. Olha, pessoal, pode pegar qualquer tempo gráfico. Você fala que é mágica, mas não é. Olha aqui, ó. Tá? Então, esse indicador me serve para chancelar, para melhorar, junto com tudo isso que eu já falei para vocês, esse sinal de entrada aqui, ó, esse rencozinho de reversão aqui, ó, ele serve para isso. Porque se eu sei, se ele entra na zona laranja, ele já tem uma grande chance de corrigir, mas ele chega na zona de máxima volatilidade e eu sei que daqui não passa, que ele vai corrigir, e você vê uma situação dessa aqui no teu Trade System, pessoal. Olha aqui, ó, de tudo isso que eu falei para vocês. Vê se não faz sentido. De tudo isso que eu falei para vocês. E se você vê uma situação dessa aqui, você vai entrar contra essa tendência,
essa spike de alta aqui, fazendo um scalp para ganhar de repente poucos pontos, ou de repente isso pode alongar. Você entende? Você entende? E olha outra coisa, ele mostra divergência. Isso aqui é o desvio médio padrão, tá? Isso aqui mostra o desvio médio padrão de uma média exponencial que eu escolhi, que eu configurei aqui. Então, essa distância máxima que ele chega desta média móvel, que é representada por essa linha zero, essa linha branca. Essa linha branca que representa uma média móvel configurada por mim, com base no tempo gráfico. Mudou o tempo gráfico, é legal trabalhar outra média móvel, tá? E aí eu separei, se eu sei que aqui é o 100%, eu separei por zonas de 20% e 25%. 75% mais 50% e assim vai. Os outros 25%, 25%, tá ok? Tá ok. Então, se eu sei que aí, quando ele chega nessa máxima região de volatilidade, ou chega aqui, chega na ponta lá, existe uma grande probabilidade de ele corrigir. Se ele vai corrigir muito, eu não sei, mas ele vai fazer correção. Isso acontece sempre. Sempre. Tá? Então, vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Chegou, vou diminuir aqui para você ter uma noção mais generalizada aqui, ó. Eu estou olhando aqui o gráfico, tá? Com vocês, vamos passar rapidamente aqui, ó. Olha tudo aquilo que eu falei para vocês e soma com tudo aquilo que eu falei para vocês. ATR, enfim, corrigiu. Olha a divergência, pessoal. Ele trabalha a divergência. Olha aqui, ó. Fez um topo um pouquinho mais alto, tá vendo? Ou no mesmo nível. E aqui ele caiu, olha só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu não salvei aqui. Se eu traçar a linha aqui, ele pode tirar as cores. Ele caiu. Se aqui está subindo e aqui está caindo, o que quer dizer? Quer dizer que aqui ele está subindo no vazio sem força. É isso que quer dizer. Porque ele está perdendo força aqui. Isso mostra força para mim. Porque a volatilidade, a distância da média móvel que eu escolhi aqui da linha zero está diminuindo. Ou seja, ele está perdendo a volatilidade. Mas como ele pode perder a volatilidade se ele está subindo aqui? Ele está subindo no vazio. Você está entendendo? Ele está subindo na inércia, ele está pegando a continuação desse movimento de alta na tendência macro e está dando o último respiro. E está mostrando fragilidade nesse topo para mim. Então, ele mostra que realmente, no que pesa esse topo aqui ser um topo mais seguro, porque eu estou na máxima zona de volatilidade, eu sei que ele vai corrigir, esse topo também aqui, ele está super promissor para mim. Por quê? Porque ele subiu no vazio, ele subiu fraco. Tá? E ele está muito mais próximo da média móvel que eu escolhi do que esse aqui. Então ele está perdendo força. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha a interpretação fantástica que o indicador te dá. Então esse topo também é um topo confiável para poder tentar fazer acreditar na tendência de baixa aqui, nessa micro tendência de baixa. E realmente ele foi. Tá? E realmente ele foi. Vamos continuar? Chegou aqui, não retraiu muito, mas chegou numa zona no gráfico aqui, ele chegou numa zona boa de volatilidade, com base na nossa chama de defesa, só que aqui ele não retraiu muito, ele não passou da linha cinza, essa linha cinza é uma retração normal para mim, tá? Aí aqui, ó, aqui ele já retraiu um pouco mais, passou do canal, chegou, apareceu a TR, e olha só como é que ele plota, tá vendo essas linhas aqui, ó? Preto, eu vou até deixar um pouco mais grosso para você, tá? Eu vou explicar para que serve isso aqui. Essa linha ali plota quando ele chega nessa região importante que eu falei para vocês, ó, eu deixei preço. Quando ele chega nessa região de grande volatilidade, ele marca essa linha, porque essa linha serve como linhas de suporte e resistência. Olha como é que o preço bate e respeita. Olha como é que ele bate e respeita. Olha como é que ele vem aqui, bateu, respeitou, no primeiro momento retraiu pouco e rompeu. Tá? Por que, que essa linha serve como suporte e resistência? Por quê, pessoal? Porque para que ele chegue aqui nessa grande volatilidade, tem que existir uma grande injeção de combustível. Muitas apostas, um grande volume financeiro para que ele faça esse movimento. Você concorda? Então tem muita gente que apostou aqui. Então esse ponto aqui, se ele não passa, porque tem alguém defendendo esse ponto aqui. Porque houve uma exaustão do movimento. São várias interpretações que você pode ter, mas ele representa assim um ponto importante, um nível importante de defesa. Porque houve uma grande gestão de combustível. Isso aí, eu já estou falando da metodologia do Wyckoff, tá? Estou falando do indicador Waves, que se você colocar o Wave aqui, você vê que ele casa bem, mas nós sabemos que aqui não é volume, pessoal, não acha. Isso aqui não é volume, isso aqui é desvio padrão, é volatilidade. O Waves ele trabalha com volume. E você vê que ele casa bem. Você vê que às vezes o Waves está grande aqui e aqui ele está com pouca volatilidade e vice-versa. É uma outra interpretação que eu vou explicar para vocês, que é um pouco mais avançada, você tem que ter um pouco mais de conhecimento.
Tá? Mas o objetivo aqui é mostrar o básico, do básico ao avançado, como você pode se beneficiar desse setup para você que está começando. Você está entendendo? Então também ele plota. Isso aqui é totalmente opcional, você pode tirar essas linhas, tá? Eu vou deixar aqui só para você ver como é que ele respeita. Então essa linha ela é plotada quando ele entra nessa região de extrema volatilidade. Ele plota essa linha, tá? Que para mim começa a contar a partir da zona laranja e vermelha, tá ok? Então na parte de cima. Então vamos ver aqui, vamos continuar. Olha só como é que ele respeita essa linha, pessoal. Não é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. O preço é caótico, o preço é soberano, sim, mas ele trabalha dentro desse sistema caótico com certos padrões, e os padrões se repetem. Olha como é que ele defendeu aqui. Olha como é que ele defendeu aqui. Olha como é que ele defendeu esse nível de preço e não foi por acaso. Por quê? Porque ele teve uma grande gestão de combustível. Muita gente apostou nessa alta. Muita gente defendeu essa região de preço. Então aqui é um ponto de suporte, de resistência, aliás. Você está entendendo? Tranquilo, vamos continuar. Tá? Então olha como é que ele entra nessa zona de volatilidade e corrigiu. Tá? Olha as divergências que eu falei para você. Ele fez um topo aqui e corrigiu. Fez um topo mais baixo e caiu. Vamos continuar analisando. Aqui ele ficou fraco. Numa situação dessa, você não tem que fazer nada, pessoal. Numa situação dessa aqui, você não faz nada. Pouca volatilidade. Ele te salva de você entrar numa furada dessa. E você acreditar que isso aqui vai. Isso aqui não vai. Isso aqui tá lateral, tá trabalhando num range pequeno, é furada. Tá? Aí o que acontece? Ele dá um baita spike. Ele acumulou aqui. Não vou entrar no detalhe que é acumulação e distribuição. Ele acumulou aqui e daí realizou o lucro. Deu um spike direcional, entrou numa zona de super volatilidade e daí o que aconteceu? Corrigiu, tá? Corrigiu. E assim vai indo. Olha lá. Aqui ele entrou numa zona de super volatilidade e eu falei para você que ele sempre vai corrigir. O que ele fez? Ele corrigiu, só que foi uma correção pequena. Por quê? Porque ele engatou, olha o leque que abriu aqui. Ele engatou forte numa tendência de baixa, aqui na micro tendência de baixa aqui. Então ele chegou na máximo da volatilidade, corrigiu e daí veio trabalhando no limite aqui da volatilidade. E daí ele começa a corrigir e ficar lateral. Essa situação você tem que tomar cuidado, tá ok? Já expliquei para vocês por quê. E daí, olha aqui, ó, sempre contra a tendência ou a favor da tendência. Olha como ele mostra quando a tendência vira. Perceba isso, ó, tendência de baixa forte. Quis fazer um pequeno pullback, não teve força, forte. Aí fez um pequeno pullbackzinho aqui, aí fraca, começou a ficar fraca. Opa, começou a trabalhar em cima, fraco, começou a trabalhar em cima, fraco. Opa, começou a ganhar força, mais forte. Então é tudo casado. Se você começa a interpretar todo esse sistema, você vai ver que faz tudo sentido. Opa, entrou numa zona de grande volatilidade, corrigiu. Entrou aqui, olha aqui a divergência, está subindo no vazio. Aqui ele está descendo. Esse topo aqui, ele é mais fraco que esse. Está mostrando no indicador. Caiu forte em direcional. Olha que legal, tá? Aqui numa situação dessa está fraco, não dá para fazer nada. Mas olha como é que, olha aqui, ó. Mas olha como é que ele respeitou. Ele respeita essa última injeção de combustível marcada pela extrema volatilidade. Aqui, ó, olha como é que você viu de resistência, tá? Vamos trabalhando. Olha aqui mais uma vez, te deu uma oportunidade. Quando que você vai entrar? Quando ele tiver assim, pessoal. Aqui não é legal entrar, aqui é risco. Ele deu, mas você contou com a sorte. Mas aqui ele fugiu da volatilidade. E aqui ele te deu gain. Porque aqui está numa zona extremamente bem de sobrecompra. Tá na última linha de defesa, apareceu o ATR, apareceu o sinal fora das bandas de Bollinger e está mostrando para você aqui que ele está numa zona de extrema volatilidade. Isso aqui vai filtrar a sua entrada aqui. Esse indicador vai filtrar a sua entrada, vai mostrar para você, não, se for para arriscar, vale a pena, é agora. E você vai acreditar no sistema, você vai acreditar no serviço e você vai ganhar dinheiro. Tá? Você vai ser estopado, que nem aqui, às vezes, por indisciplina, aqui, ó. Você vai ser estopado, mas aqui você foi estopado por ganância. Se você entra aqui numa situação dessa, com base na regra de coloração, você vai ser estopado, porque ele já não está volátil. Você está entendendo? Então aqui, vamos continuar. Olha só, ele veio no sistema, ele dá um spike no direcional forte. Você perceba como ele foge de um padrão. Tá? Você consegue identificar isso aqui ó, com base no Ray-Ban. Olha, ele fugiu, ele virou rapidamente aqui. Você não conseguiu pegar esse rompimento na tendência de baixo, porventura, a favor da tendência. Ah, eu não quero entrar contra a tendência, eu tenho medo. Se você tiver medo, você nunca vai poder fazer trade na sua vida. Porque o trade é o mestre do risco. Você tem que aprender a lidar com essa situação.
tá? Aí ele marcou o fundo aqui, ó, ele entrou na zona de volatilidade, reverteu, virou amarelo, virou verde, entra aqui, ó, 3 pontinhos no dólar, tá? Aí ele veio aqui, não respeitou, respeitou pouco, né? Trabalhou aqui, voltou. Só que aqui, ó, olha aquilo que eu estou falando para vocês. Olha a divergência. Ele fez aqui mais volatilidade e menos volatilidade. Aqui ele está caindo. E aqui ele está subindo. Isso representa o quê? Que esse fundo aqui é mais fraco que esse fundo, no que pese ele estar mais baixo. E que a probabilidade de ele voltar é grande. E o que, que acontece? Voltou, trabalha a divergência. Então esse indicador ele é completo. Tá? E ele casa muito bem com o Trade System. Bom, pessoal, quase 1 hora de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Poderia ficar mostrando os exemplos aqui para vocês, porque realmente esse sistema de volatilidade, esse Trade System que eu montei, aliado com esse Trade System, que é de suporte e resistência, com as linhas de Murray-Ned, se você não viu, olha lá, e com as retrações de Fibonacci, me dá uma taxa de assertividade grande. Quando eu levo stop, é que eu fiz a má interpretação, eu levei stop por ganância, tá? E aí é mindset, ele é controle emocional, é gestão de risco, porque o sistema, ele não vai te enganar, ele não vai te dar sinal falso, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, nossa troca de conhecimento. Espero que isso possa te ajudar de alguma maneira. Vou deixar na descrição do vídeo o link e o nome dos indicadores onde você baixar, menos esse aqui, porque esse aqui é meu, eu estou desenvolvendo. E quando ele estiver bem calibrado, eu te fizer mais backtest, no que pese eu estar bem confiante com relação a ele, eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma maneira para você que está começando agora ou para você que já tem mais experiência, tá ok? Grande abraço!